Fala galerinha do AgroConnection, estamos aí de volta com mais uma semana trazendo informações para você sobre a safra americana. Bom, e essa semana, além da gente falar sobre os dados, né, das condições das lavouras aqui nos Estados Unidos, a gente também quer comentar sobre uma novidade aí, né, que os farmers, os fazendeiros aqui dos Estados Unidos podem começar a se preocupar, que é o enfesamento do milho causado pela cigarrinha. Mas fica aí com a gente que a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, solta a vinheta aí. Bom, como sempre, a gente começa com as informações do milho. Então, para essa semana, a gente tem 97% da área já na fase de embonecamento, 74% da área em grão pastosos, e como o Alexandre comentou no vídeo anterior, a gente já está seguindo aí mais para o final da safra, né? Então a gente pode ver que o milho já está progredindo aí nessas últimos estágios fenológicos da safra. E aí de milho dentado, a gente tem 30% da área, e para essa semana o USDA começou a soltar os dados sobre os milhos que já estão, né, chegando na sua maturidade fisiológica. E até então a gente tem 5% da área nesse estágio. E, bom, as condições da lavoura não mudou comparado à última semana, como também o Alexandre reportou na última semana. A gente está, né, com uma safra bem positiva. Os fazendeiros aqui dos Estados Unidos estão tendo uma boa safra para esse ano. Então, para condições excelentes para o milho, a gente tem 16%, o que vocês vão ver que as porcentagens só estão se repetindo comparado às semanas anteriores. Então, né, as condições excelentes são 16%, condições boas 51% da área e apenas 7% estão em condições ruins. Bom, para a soja, também, né, aproximando aí para o final da safra, já chegando no estágios, já estando, né, nos estágios reprodutivos. Então, 95% da área está no estágio de florescimento e 81% já está com formações de vagens. E sobre as condições da lavoura, a gente também tem a mesma situação quando a gente fala do milho, né? Então, continuamos com as mesmas porcentagens da semana passada, onde 14% da área está em condições excelente, 54% em condições boas e apenas 6% em condições ruins. Bom, falando um pouco sobre o clima, a gente ainda mantém as temperaturas bem amenas, né? Quando a gente pensa no normal nessa época do ano, aqui na região de Nebraska, Iowa, né, mas em todo o Midwest, a gente está com umas temperaturas bem baixas comparado ao que a gente costuma ver. Ainda nessa semana a gente teve temperaturas de 26, 28, deu uma subida comparado à semana passada, mas ainda abaixo do normal. E em relação às chuvas, a gente teve chuvas em todos os estados de produção, né, de milho, soja e trigo aqui dos Estados Unidos. E aí você pode ver que aqui no mapa ao lado, os estados que tiveram as cores mais esverdeadas foram onde receberam mais águas, né, que chegaram até 38 milímetros. E aí para a próxima semana a gente continua tendo previsões de chuva para todo o estado praticamente, onde Minnesota, Iowa e Missouri serão os estados que vão receber mais chuvas. Então aqui no mapa você pode ver que eles vão estar nessa cor mais azulada. E nessas regiões vão receber água de até 25 milímetros. Sobre a temperatura, então para a próxima semana a gente tem previsão de que as temperaturas vão voltar a subir. Então a gente vai ter a média aí de 30, 35 graus durante a semana. E tudo indica que mais para o final da semana, começo da próxima semana, as temperaturas vão baixar um pouco, vai voltar na casa dos 29, 28, mas que ainda também é alta, né? E, bom, além dessas informações que a gente comentou que ia trazer sobre as condições do clima, as condições da lavoura, a gente também gostaria de comentar que nessas últimas semanas, as universidades de Missouri e de Oklahoma reportaram pela primeira vez
a identificação de enfesamento do milho causado pela cigarrinha. Então, como muitos de vocês já ouviram falar, porque aí no Brasil foi uma grande dor de cabeça, na Argentina também a gente teve bastante, essa cigarrinha, né, também conhecida como Dalbolus maides, ela tem causado bastante dor de cabeça aí para os produtores de milho. Bom, então para quem não sabe ainda, muitos eu sei de vocês já sabem, mas para quem ainda não sabe, essa cigarrinha, ela tem uma cor palha, né, uma cor quase assim branca e transparente, e se você vê na cabeça dela, ela tem 2 pontos perto dos olhos, e muita gente confunde esses pontos com os olhos, mas não são. E o adulto e as ninfas, eles ficam em colônias e eles podem ser encontrados tanto nas folhas mais jovens do milho, como também nos cartuchos. E daí a cigarrinha, né, ela vai se alimentar pela seiva da planta. O que acaba, é nessa situação que eles podem adquirir o patógeno, né, e depois transmitir para as outras plantas saudáveis. Bom, a gente ainda não sabe aqui nos Estados Unidos se as cigarrinhas elas conseguiriam sobreviver durante o inverno, né? Porque como aqui no inverno a maioria dos estados produtores de soja, de milho, tem um inverno rigoroso, ainda não se sabe se as cigarrinhas elas seriam resistentes ao frio ou se elas teriam uma planta hospedeira para hibernar ou sobreviver durante esse inverno. Então, mais estudos vão ser feitos aqui nos Estados Unidos para conseguir entender melhor a dinâmica, né, desse inseto aqui na nossa região. Mas fique aí com a gente que a gente vai trazendo mais informações para você ficar por dentro dessa situação aqui para a gente. Bom, agora eu passo lá para o Alexandre para ele falar um pouco sobre as condições de Nebraska e contar para a gente o que está acontecendo por lá. Alexandre, é com você. Bom, amigos e amigas da Connection, e essa semana a gente está recebendo aí diversos grupos de engenheiros agrônomos e fazendeiros de várias localidades, não só aqui dos Estados Unidos, como da América do Sul, e brasileiros inclusive. E essa semana, hoje, né, a gente teve a oportunidade de receber aqui o Caio Favoreto, engenheiro agrônomo, que está com uma comitiva de mais agrônomos e produtores, dando uma gira aqui nos Estados Unidos, né, Caio? Correto. Por onde que vocês passaram e o que vocês têm visto com relação ao próprio milho e a soja no campo aí? Ô Alexandre, a gente chegou em Atlanta na segunda-feira e saímos de Atlanta para Nashville, de Nashville para Kansas City aqui para o Nebraska. Para nós foi uma rodada muito interessante, né? Nós viemos pelo interior das estradas, não só pelas interestaduais, para a gente realmente poder conhecer um pouco da agricultura dos Estados Unidos. É uma agricultura bem diferente da nossa, apesar das culturas serem iguais, mas o modelo de como é feito, né, é bem diferente. E a gente tem visto vários tipos de lavouras, né, lavouras muito boas, lavouras não tão boas, e conforme a gente foi entrando aqui no estado do Nebraska, a gente foi observando isso também, e aqui hoje com vocês a gente conseguiu entender um pouco mais o porquê disso, né, que é realmente pensando no regime de chuvas de uma região para outra, né, dentro do mesmo estado. Tu diria que conforme foram viajando mais para o oeste, as lavouras foram ficando mais problemáticas ou não necessariamente eram mais manchas esporádicas? Aqui está um pouco pior, aqui está um pouco melhor. Qual foi a tua percepção aí nesse trajeto? Na verdade, na entrada do estado, né, a gente veio ali por Illinois, na entrada do estado a gente conseguiu observar umas lavouras melhores, porém sem irrigação. Né, e conforme a gente foi subindo, vindo mais para cá, a gente conseguiu entender... perceber que esse regime pluviométrico com menos chuva e a entrada da irrigação muito forte, né, que a gente conseguiu entender que realmente é necessário a irrigação nessa área aqui, né, porque realmente vai ficando mais seco e quanto mais área irrigada que a gente viu, realmente foi ficando mais bonita as lavouras, tanto de milho quanto de soja. Teve alguma prática de manejo que te chamou a atenção ou de repente alguma praga que vocês viram? O que te chamou a atenção, além obviamente da chuva, né, e do regime hídrico? Uma coisa que chamou bastante atenção nossa foi a quantidade de planta daninha, né, na verdade é uma mesma, que é o caruru, né, dentro da lavoura, que a gente conversando com você aqui hoje a gente conseguiu entender o quão difícil é o controle dessa praga.
né, dessa erva daninha aqui. E realmente na universidade que a gente teve ontem também, a gente conseguiu entender que é um grande problema para a agricultura americana hoje, né, e hoje somente com a utilização de glifosato é bem difícil o controle, então vocês têm que utilizar aqui outros herbicidas que no Brasil a gente não utiliza tanto, principalmente para o controle dessa praga. Maravilha, isso aí então a percepção do Caio, do grupo aí que estão fazendo uma gira pelos Estados Unidos e agora vão em direção a Iowa, né? Positivo. Vão passar na feira. A gente está indo para Farm Progress, né? Então daqui uns dias nós estamos chegando lá em Boone. Maravilha, é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Alexandre. Valeu. Feito? Foi bom? Tô top de linha. Bom, pessoal, estamos indo aí para mais um final de um vídeo, né, semanal aqui no nosso canal. Não esqueçam de dar um like na gente se você ainda não deu e seguir a gente também nos nossos canais, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, onde a gente tem bastante episódios bem bacanas sobre agricultura no geral. E também segue a gente no Instagram para ficar por dentro do que está rolando no nosso dia a dia. O pessoal posta bastante o que eles estão vendo no campo, então você consegue ver em real time o que a gente está vendo aqui no campo. E, bom, a gente se encontra na próxima semana e stay tuned!